Olá, amiguinhos! Que bom ver vocês por aqui. Eu sou tia Janaína, professora do 5º ano da nossa escola Fernanda Dornelas, e vamos começar a nossa aulinha. Estava morrendo de saudade. Hoje é segunda-feira, 29 de março de 2021. Chegou a hora da nossa aula. Muitas coisas legais para vocês aprenderem e se divertir também. E sabe o que é que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre poema. Isso mesmo, um gênero textual que a gente tem que aprender e que é muito interessante. Vamos lá? Quem não sabe o que é poema? Poema é um texto literário que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em formas de versos, estrofes ou prosas, com a finalidade de manifestar sentimentos e emoções. O texto poético tem uma forte relação com a música, a arte e a beleza. A poesia presente no texto é componente que distingue o poema. Existem vários poemas que foram convertidos em canções porque foi acrescentada a música. Geralmente se apresenta em formas de versos e estrofes, com rimas e ritmos. O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha do poema representa um verso. Já a estrofe é o conjunto desse verso. A prosa poética tem um caráter de poesia devido ao efeito emocional provocado pela linguagem. A palavra poema vem do derivado do verbo grego, que significa fazer, criar, compor. A literatura grega teve grande importância nas composições literárias de várias épocas e culturas. Vamos ler o poema O Gato, de Vinícius de Moraes? Vamos lá? O gato. Com um lindo salto, leste e seguro, o gato passa do chão ao muro. Logo mudando de opinião, passa de novo do muro ao chão e corre, bem de mansinho, atrás de um pobre de um passarinho. Súbito para, como assombrado, depois dispara, pula de lado e quando tudo que se fadiga, toma o seu banho, passando a língua pela sua barriga. Agora que você já adquiriu mais conhecimento, leia com atenção ao poema Aranha, observando a construção desse tipo de texto que pertence a essa literatura. Aranha, toda charme, toda manha, como trapezista equilibra-se a aranha, verdadeira artista. Ela nunca se assanha, mas às vezes depista quando algo estranha. Pegá-la, desista, suavemente ganha sua finíssima pista, e ali se emaranha e perdeu-se de vista. Agora vamos entender o poema e responder as perguntas sobre o texto da aranha. O Snoopy está no computador, mas vocês, podem escrever no seu caderninho de língua portuguesa, tá certo? Ok, turma? Do que trata-se o poema? Quem sabe do que se trata esse poema? Que rimas há no poema? Eu quero que também vocês citem as qualidades da aranha. Que faz ela para fugir do seu predador? E quantas estrofes e versos tem esse poema? Vamos ver se todo mundo então conseguiu entender o quantos versos e estrofes existem no poema. Agora que você já estudou muito sobre o assunto, poderá conhecer e ler muitos outros poemas, ou usar também a criatividade e criar os seus próprios poemas. Essa atividade de casa eu vou deixar lá no grupo para vocês poderem ver, tá? E poderem escreverem no caderno de português, certo?
Eu quero que vocês produzam um poema. E aí? Aí, ó, do ladinho, vai ter o poema de Vinícius de Moraes, A Porta. Mais em cima, tá um textinho explicando sobre poema, falando sobre versos, estrofes e rimas. E eu quero que vocês escrevam tudo que tá aí, lá no seu caderninho. Depois, é a sua vez. Você vai se tornar o seu poeta. Você vai produzir um poema bem legal e vai usar sua criatividade. Vai lá anotar no seu caderno de português, tirar uma foto e mandar para mim, tá bom? Quem tá a fim de aprender matemática, mas matemática com muita diversão, que eu sei que vocês gostam. Então, quer saber mais sobre ela? Procura lá no YouTube, procura lá no Google e procura essa banda. Se divirtam muito aí na casa de vocês. Eu sei que nesse período de pandemia ninguém pode sair, ninguém pode fazer muita coisa. Então a gente pode aproveitar a nossa casa como um lugar de diversão. Então, ó, coloca lá o nome dessa banda aí, ó, tá vendo? E se divirtam, dancem muito. E agora vamos embora aprender, que é hora de aprender, viu? Nessa aula de hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o sistema de numeração decimal. Pelo nome eu acho que a gente vai entender uma coisa muito diferente, né, tia Jona? Vai não, viu? Sistema de numeração decimal é justamente falar um pouquinho sobre os números que estão presentes diretamente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a gente utiliza muito esses números, só que a gente utiliza ele em mais de várias funções. A princípio, a gente utiliza os números para realizar contagem, ou seja, para poder responder pergunta do tipo: quantos alunos estudam no 5º ano mesmo? O conceito de números ajuda ainda a identificar um objeto de uma coleção ordenada. Utilizamos a estrutura de ordenação de números naturais para responder a perguntas do tipo: qual é a sua posição na fila? Mas há outras aplicações em que a estrutura dos números naturais não é aproveitada, como por exemplo nas codificações. Nos códigos, eles são usados apenas como sistema eficiente de símbolos, ou seja, como não números. Nesse caso, apenas de chamarmos esse registro de números, ou número de identidade, número de telefone, número do ônibus, não faz sentido compará-los. Observe alguns exemplos. Eu uso o número para identificar documentos, números de documentos, carteira de trabalho, carteira de identidade, carteira de trabalhador, o seu registro de nascimento também, a gente tem números lá para conseguir identificá-los. Diferenciar, localizar e selecionar, por exemplo, números de telefone, estação da TV, canais de TV, estações de metrô e ônibus. Outra coisa que a gente utiliza também os números na hora de cifrar ou codificar. Exemplo, CEP. Aí na CEP eu consigo identificar a região, a cidade, o bairro e a rua. E nomear. Exemplo, Henrique II, Dom Pedro I. Aí a gente utiliza os números nesse sentido. Nosso sistema de numeração possui como principais características ser decimal, ou seja, usamos a base de 10, 10 em 10. Ser posicional, o valor do algarismo depende da posição do número. Exemplo, centena, dezena e unidade, que são sistemas simples, tá? Usar 9 algarismos distintos, independente de qualquer relação visual, com a quantidade que representam, que são os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E usar um 10º algarismo, que no caso é o 0, para ocupar ordens vazias, no caso do 10, do 20, do 30, do 40 e assim por diante. Por ser da base 10, podemos decompor um número em parcelas que são múltiplos da potência de 10. Veja o exemplo. Eu trouxe aqui para vocês o número 1234. No primeiro exemplo, eu vou destrinchar, eu vou trazer a decomposição dele de acordo com a ordem que ele pertence.
4 como unidade, 3 como dezena, 2 como centena e 1 como unidade de milhar. No próximo exemplo, eu vou fazer uma decomposição de forma aditiva. Então, eu vou decompor esse número. 3 como 30, está lá. Eu vou botar 1000 mais 200 mais 30 mais 4. Que eu vou pegar cada número e vou trazer ele pelo valor que ele é relativo, pelo seu valor relativo. Agora, a gente também tem a forma de decompor de forma multiplicativa, que aí eu trouxe o número 1234 de forma multiplicativa. Ou seja, 1000, 1 vezes 1000, mais 2 vezes 100, que vai dar 200, mais 3 vezes 10, que vai dar 30, e 4 vezes 1, que vai dar 4. Por ser um sistema de posição, ou seja, um sistema posicional, o número e o mesmo algarismo pode assumir diferentes valores de acordo com a sua posição. Por exemplo, o número 7 do valor 74 representa 7 dezenas, ou seja, ele vai representar o valor de 70, tá? Diferente, por exemplo, o número 27. O 7 no número 27 vai representar 7 unidades. Agora a gente vai para uma atividade para a gente realizar aqui, ó, na nossa aula, tá? Vocês vão copiar essa atividade no caderno de matemática, tá? E vai fazer de acordo com o que está aqui na nossa atividade. No primeiro, eu quero que vocês escrevam aí como é que se lê o número a seguir. 895. Como é que eu vou escrever esse número? Porque cada pessoa tem um nome. Então, os números também têm um nome. Então, a gente precisa copiar o nome deles, por extenso, tá bom? Então, eu vou lá e vou copiar. 895. Na letra B, eu tenho 1746. Na letra C, eu tenho 3264. Agora, no segundo, eu quero que vocês coloquem o valor posicional do algarismo 9 no número 1976. 9 vale quanto aí onde ele está? Qual é o valor do 9 aí no número 1976? É a letra A, 9, é a letra B, 90, é a letra C, 900 ou é a letra D, 9000? Vai lá e marca lá o xizinho aí onde é a sua resposta. No terceiro, eu quero que vocês analisem aqui os números a seguir e contornem qual é o menor número em cada item. Eu tenho aqui vários números da letra A até a letra F. Mas qual é o menor número em cada item? Procura direitinho, tá? Cuidado para não se confundir, tá bom? Agora, essa atividade que a gente realizou aqui, a gente vai colocar lá no nosso caderninho. E como atividade de casa, já que a gente praticou muito agora, como atividade de casa, eu vou deixar lá no grupo também essas 2 paginazinhas para vocês poderem copiar no caderno de matemática. Meus amores, infelizmente a gente vai ter que se esforçar mais um pouquinho e escrever mais. Já que a gente está nesse período de lockdown, no período de ficar em casa, no período de pandemia, a gente ainda não pode estar na escola. Mas daqui a pouquinho a gente vai poder montar as apostilas para que vocês possam ter acesso a essas atividades e responderem em casa de acordo com as nossas aulinhas, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai escrevendo. Depois, a gente consegue fazer com que vocês consigam pegar as apostilas e responder essas atividades, tá certo? Então, para não ter uma demanda maior, a gente vai deixar essas 2 atividades, a atividade de português também lá no grupo. Vocês vão lá, vão copiar nos cadernos devidos e responder, tirar foto e mandar para a tia Jana, tá certo? Ai, meus amores, a nossa aula termina por aqui. Ai, meu Deus, a gente mal se encontra e a gente já tem que terminar. Mas não se preocupe, que logo, logo a gente vai voltar. Amanhã a gente tá aqui de novo, tá certo? Enquanto isso, a gente faz como a nossa turminha. Fica em casa, tá bom? Não sai, tá, meus amores? Fiquem em casa. E aí, meus amores,
Tchau pra vocês. Até a próxima. A gente se encontra amanhã. Beijos da tia Jana.